Olá, curandeiras, bem-vindas a mais um vídeo. O mês de março ele é conhecido como Março Amarelo, mês amarelo, que é um mês de conscientização da endometriose. Você sabia que 1 a cada 10 mulheres é diagnosticada com endometriose? Isso é um número muito alto, infelizmente. E em prol dessa causa, em prol dessa conscientização, a gente está com um cronograma esse mês de falar tudo sobre a endometriose, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é a endometriose, como que você diagnostica a endometriose, quais são os sintomas e uma deixa de como tratar isso naturalmente. E futuramente a gente vai falar sobre causa emocional, tratamento da ginecologia natural específico para a endometriose. Então, se você quer acompanhar esse tema, já se inscreve aqui no canal e vem comigo que eu vou te explicar tudo. Então, primeiro eu vou falar sobre o que é, na realidade, a endometriose, né? A endometriose, ela é uma doença que acomete, hoje em dia, muitas mulheres no período fértil. É absurdamente preocupante o quanto essa doença vem crescendo, o quanto muitas mulheres estão sendo diagnosticadas com endometriose. E é importante também a gente saber que existem alguns diagnósticos que não são 100% verdadeiros, né? É importante saber realmente como que você vai diagnosticar isso. Lógico que é um médico que vai fazer isso, é uma ginecologista que vai fazer esse diagnóstico, não tem como fazer de outra forma, mas é importante realmente ter consciência de que se você tem realmente endometriose ou se você não está sendo diagnosticada erradamente simplesmente para tomar um anticoncepcional. Isso é um ponto muito importante. E a endometriose, ela é um tecido que é similar ao endométrio, que é a camada mais interna do nosso útero, né? Quando a gente vai menstruar, ou a gente está ali logo depois da ovulação, o nosso endométrio, que é essa camada interna do útero, ele começa a ficar fofinho, todo irrigado de sangue, bem gordinho, bem fofo mesmo, para receber o embrião. E se não teve a fecundação, não tem embrião, quando chega a menstruação, esse endométrio descama e aí vai saindo o sangue de dentro do nosso útero, que é o que a gente chama de menstruação. Quando se é diagnosticado como endometriose, isso significa que tem um tecido similar a esse do endométrio, que ele cresce fora do útero. Normalmente é ovários, períneo, tem algumas mulheres que chegam até ali na questão do reto, ânus, e em alguns casos muito mais graves pode chegar até em outras regiões do corpo. É importante saber que esse tecido ele não cresce só na região da nossa, não só na região ginecológica, ele cresce também em outras partes do corpo, em alguns casos específicos. Mas aqui a gente vai ficar na parte ginecológica, que é o nosso foco, né? Então esse tecido ele vai crescer ali na região dos ovários, bexiga, intestino, fora do útero. E aí quando a mulher vai menstruar, esse tecido, ela não vai menstruar só o endométrio do útero, mas ela vai menstruar também nesse tecido que está fora do útero. Então isso causa uma dor muito forte, isso causa um sangramento muito intenso. Em algumas mulheres, porque existem graus, né, dentro da endometriose. Tem a endometriose que é superficial, tem uma endometriose profunda, e tem a endometriose que é dos ovários, que é endometrioma. Então tem vários tipos de endometriose e ela vai... Cada grau, né, uns são mais profundos, outros menos, e a mulher pode chegar até infertilidade, em alguns casos. Alguns outros sintomas também são dores no sexo. Às vezes tem mulher que sente dor constantemente, independente se ela está menstruada ou se ela não está menstruada. Tem constipação, tem um aumento aqui da região do abdômen, tem mulheres que ficam com a barriga enorme por causa disso. Tem uma modificação no funcionamento do intestino. Então, isso é uma coisa que não vai afetar a mulher só no período menstrual, mas ela afeta a vida da mulher toda. Porque imagina, você tá com o abdômen todo inchado, sentindo dor, constipada, a gente fica o quê? Nervosa, a gente fica irritada, o humor vai mudar. A gente tem mulheres que, assim, quando é muito grave, é realmente muito doloroso passar por isso, é realmente muito sofrido, é uma doença sofrida. E a ciência ainda não sabe exatamente a causa, né? Eles não sabem exatamente falar, a endometriose veio por causa disso, disso e disso. Suspeitam-se que é pela genética, suspeitam-se que é pelo excesso de estrogênio no corpo. E tem uma questão alimentar também que influencia muito, porque a endometriose ela é uma infecção.
Então ela é uma inflamação, é o nosso corpo inflamado. E hoje em dia a gente tem uma dieta que normalmente é muito à base de enlatado, embutido, muito leite, derivados de leite, carne, gordura e açúcar, né? E tudo isso influencia muito no nosso corpo e tudo isso inflama o nosso corpo. Glúten, essas farinhas refinadas, tudo isso é uma bomba de inflamação para o nosso corpo. A carne vermelha é uma inflamação para o nosso corpo. Então o nosso corpo ele vai ficando tão inflamado que você vive o organismo fica o tempo inteiro tentando combater aquela inflamação. E isso pode gerar em algumas mulheres a questão da endometriose. Não só isso, porque tem a questão também da menstruação retrógrada, que é quando a menstruação da mulher vai contra, né, a cavidade. Em vez dela ir para fora, ela vai para dentro. E isso, muitas de nós mulheres estamos sujeitas a isso. Não é normal, mas enfim, está sujeito a acontecer. Não é um agravante assim, mas o agravante é essa questão da inflamação. O corpo ácido, né, quando a gente ingere muito desses alimentos, o nosso corpo vai ficando ácido, o pH vai ficando ácido e isso vai gerando essa inflamação. Então isso é um fator muito influenciador da endometriose, além da questão da genética. Mas se a gente pensar em genética e falar assim, se tem na minha família, eu vou ter, eu estou simplesmente revivendo aquele ciclo. Então a genética ela é como se fosse um karma, só que no físico mesmo, né? Que eu posso mudar isso, não é porque a minha família teve, porque eu tenho que ter. Eu estou sujeita a isso, sim, mas se eu mudar o meu padrão emocional, eu posso mudar aquilo. Se eu mudar a minha alimentação, que é a base de tudo, eu posso sim mudar e não ter isso. Então, eu acho que assim, a alimentação ela é o primeiro ponto para as mulheres. Lógico que como eu disse, cada mulher é uma mulher e cada endometriose é uma endometriose, tem níveis de endometriose. Então, normalmente, o que os médicos receitam para esses casos é anticoncepcional ou uma cirurgia, né? Tem muitas mulheres que elas optam por tirar o útero, porque é tanto sofrimento, é tanta dor, ela não sabe o que é viver sem dor. Então, realmente chega um ponto que é muito angustiante. E tem o anticoncepcional, que a maioria das mulheres, assim, 99% dos casos são indicados para a mulher parar de menstruar totalmente. Só que hoje em dia tem algumas que voltam, né, que elas querem resgatar isso, elas querem resgatar essa menstruação. E então, né, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, sobre a causa emocional e sobre também os tratamentos. Agora, como que você vai diagnosticar se você tem endometriose ou não? A única forma de você realmente saber se você tem ou não é indo ao médico e fazendo um exame. Não tem outra forma de você descobrir isso, não tem como você falar, eu tô sentindo tal e tal coisa, então eu tenho. Não. É você ir na sua ginecologista e fazer exames. Também a ultrassom pélvico transvaginal, tem a ressonância magnética, tem também o exame vaginal e retal ou o exame de sangue CA 125. É um exame que são exames que vão falar sobre, que vão dar informações sobre isso, são exames que vão mostrar o que está acontecendo ali, né? Que tecido é esse, se é o da endometriose, se não é endometriose. Esses são os exames que normalmente as mulheres fazem para serem diagnosticadas com endometriose. Esse exame de sangue é um exame de sangue que normalmente é feito para ver se tem alguma tendência a câncer, algum tumor, e ele também serve para diagnosticar se tem a tendência a endometriose nessa mulher. E é através também dessa consulta médica que você vai descobrir qual que é o seu tipo de endometriose, se é mais superficial, se você acabou de descobrir a endometriose agora, recente, ou se a sua endometriose não é uma endometriose tão profunda. Então, tem muita coisa a se fazer, tem muitas formas de tratar isso, tem muitas formas de auxiliar, independente se você está tomando remédio ou não está tomando remédio. Tem como fazer tratamento natural paralelo ao uso de remédios alopáticos. Tem mulheres que têm nos ovários, que é a questão do cisto de sangue, né, que acaba gerando muita dor também. E tem a endometriose profunda, tem a endometriose do reto também. Então tem vários tipos e cada uma vai ter a sua forma de tratamento, cada uma vai ter a sua o seu jeito, né, como eu digo, personalizado de tratar. A endometriose profunda, ela é realmente crônica, ela é uma coisa que para tratar realmente requer um tratamento mais profundo, mais longo e bem perseverante mesmo, bem disciplinado, mas existe sim
uma salvação para tudo isso. Tem um grupo no WhatsApp, no WhatsApp não, no Facebook, que eu vou deixar para vocês o link aqui. É um grupo que é bem legal, que chama Endometriose Sem Censura. Eu não sou a dona do grupo, mas eu estou dentro desse grupo e vejo as mulheres postando, muitas mulheres que conseguiram engravidar, muitas mulheres que hoje não sentem mais tanta dor, que conseguiram aliviar, que conseguem menstruar, que conseguem viver normalmente com a doença. Então eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo falando sobre isso. No decorrer desse mês de março todo, eu vou estar falando tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Então segue lá no Instagram, segue lá no Facebook, que eu vou estar falando sobre esse assunto. Tem post lá no blog também sobre isso. Vai ter podcast também sobre isso. Então eu vou falar sobre as causas emocionais, o que está por trás, qual que é o padrão emocional que está por trás da endometriose e como que a gente pode tratar naturalmente. Algumas dicas, porque realmente requer um tratamento, alguns casos bem específico, bem personalizado, bem aprofundado, mas tem algumas dicas da ginecologia natural que vão ajudar muito a aliviar sintomas e vão te ajudar a dar esse primeiro passo e ter uma luz no fim do túnel de que existe sim uma salvação. Então, se você se interessa nesse assunto, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho para você sempre ser notificada, né? Toca lá no sininho para você ser notificada quando tiver vídeo novo. E os vídeos agora são sempre nas terças e quintas-feiras, então toda terça-feira desse mês de março eu vou estar aqui às 20 horas falando sobre endometriose e nas quintas-feiras às 20 horas eu vou estar falando sobre outros assuntos também da ginecologia natural. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.